Capítulo 41. As Novas. 18 de outubro de 1942. Domingo. Hitler ordena a execução de comandos aliados capturados, enquanto Pauline ainda está dormindo. No mesmo mês, dia 25, prisioneiros judeus inocentes são deportados da Noruega para Auschwitz, na Polônia, sendo um novo domingo. As notícias chegam pelos folhetins, via textos e desenhos do maior símbolo da resistência, Jean Moulin. Jovem, político e ilustrador, o ex-combatente da Primeira Grande Guerra, que chamou a atenção na década de 1930 pelas caricaturas políticas publicadas no jornal L'Ouvrir, aceita a missão dada por de Gaulle entrando nos movimentos de defesa francesa, em nome do fim da opressão em seu país e pela liberdade de seu povo ir e vir. Pauline vai buscar, para seu pai manso no dia de descanso, um dos poucos periódicos que ainda circulam na cidade e não foi coibido. E fica sabendo que o mais tradicional tabloide, Le Figaro, foi proibido. Clima nebuloso nas entrelinhas. Um centenário calado pelo nazismo que o detinha. Inclina-se para a literatura, após sua sede mudar 3 vezes e é censurado. Literalmente, o freio, batizado em homenagem a um personagem do autor francês de As Bodas de Figaro Beaumarchais, havia sido puxado. O pai, ao saber, fica irritado. Jorge, o irmão, observa ao lado. A mãe, outra vez fora de casa, quando volta traz diferentes jornais que ao marido mostra, o deixando menos agitado. Em letras garrafais, estilo Garamond, lê-se os títulos, Resistência e Défense de la France. Os olhos de Jorge brilham. Os da garota entram em transe. Informativos clandestinos que se indagava onde a mãe tinha conseguido? Papéis que no presente registravam o destino. Capítulo 42. Asas. Inicia-se uma nova semana. 7 dias para novembro. Um pássaro, símbolo natural de liberdade, cruza o céu francês, notado por quem está atento. Divino alento. Se para muitos no mundo, aquele já era o fim, trabalho forçado e câmaras de gás, após deixarem os guetos, para outros, era só o início do sofrimento. Gritavam folhetos e panfletos num silencioso dueto. Por todo o país, acampamentos espalhados montados em zonas hostis, sorrateiramente erguidos às sombras de ruídos. Abrigos furtivamente construídos e relativamente por terra, protegidos. Mas, no ar, ainda pairando o perigo. Agora uma pomba branca voa sozinha. Vem num rasante, toca o chão e o pescoço gira. Ícone da paz, sob alça de mira. Bica o solo atrás de migalhas, comida. Na casa de Pauline a situação é parecida. Família em volta da mesa esperando poucas fatias de pão serem repartidas. A fome deixa o corpo mais leve e a alma vagar. Voando, vai até a Córcega, ilha de sua fantasia. E as lembranças das águas da cor de seus olhos quase os fazem transbordar. O mesmo faz Ernesto, em missão militar, planando e voltando com a mente para sua terra visitar. Nada impede a liberdade de pensamento. Mas é preciso ficar atento. Surge um novo pombo sozinho. Voando mais alto, parece estar levando na pata, comida para o ninho. Um tiro é ouvido. Certeiro. Enquanto despenca, outro escapa despercebido. E mais tiros. Fuzileiros como arqueiros. Um foi abatido. No solo, soldados nazistas irritados lamentam o que não foi atingido. Arapucas voadoras, bichos malditos. Em meio ao conflito, animais peritos e aflitos, divididos entre méritos e delitos, óbitos e êxito no circuito. Capítulo 43. Marcas dos avanços. 37 quilômetros percorridos em 25 minutos. Uma pata arrancada, o peito ferido de bala, e uma mensagem entregue. Saldo da missão de um pombo-correio em tempos que não havia internet. Uma das muitas aves treinadas usadas na guerra quando a comunicação entre pontos, por rádio, falhava ou o sinal era interceptado. Transportando documentos e recados em um tubo pequeno, unido ao pé, para todos os lados. Eixo e aliados. Literalmente, as notícias sempre chegaram voando. Principalmente as mais importantes e ruins.
diretas ou codificadas em francês, alemão, inglês, japonês ou mandarim, as que não eram perdidas, rasgadas ou mal usadas, tinham um bom fim. Supriam um racionamento de comida, saciando a sede por informações que salvavam vidas. Mas apenas isso não era suficiente para muitos em muitos locais. Arregaçar as mangas, mesmo sem experiência alguma em combate, valia mais. Como na Rússia, onde poucos meses antes, aquela sangrenta subbatalha dentro da maior havia começado, Stalingrado. Avança novembro de 1942. E no dia 19, dá-se início uma contraofensiva soviética em altura inesperada pelos alemães. Mulheres, donas de casa, sem conhecimento em conflito, à frente de baterias antiaéreas atacando inimigos. Soldados nativos se atirando embaixo de tanques alemães ativando granadas. Prédios e locais públicos invadidos e mudando de mão. Várias vezes no mesmo dia, em violentas tomadas. Carnificina de casa em casa pelo controle da cidade. Patriotismo, orgulho e muita raiva. Fatores que ajudam a explicar a resistência de um povo diante das calamidades. Capítulo 44. Forças ocultas. A cruz é um símbolo universal, utilizada por diversas culturas e crenças. Na maioria das vezes representando o bem sobre o mal, é em geral, o que se pensa. Mas nem sempre é. De várias formas, prega boa sorte para quem a carrega. Emblema que lembra respeito, sofrimento e fé. Quase uma regra. Enquanto, nos encontros da guerra, pessoas se enfrentavam fisicamente, duas energias ocultas se digladiavam medindo forças invisíveis em corações e mentes de todas Maria e José. De um lado, a suástica. Cruz adotada por Hitler, que na Alemanha da época, era onipresente. Intimidadora e imponente, dava um poder inefável a quem usava, tirando do caminho quem viesse à frente. Passaporte infernal. Abria portas do medo. Carta branca para atrocidades. Uma reprodução distorcida da divina, que tirava o sono e o sossego. Enquanto outra surgia quieta, crescendo em segredo. A Cruz de Lorena. Escolhida pelo general de Gaulle para abençoar a resistência. Visível mais nos bastidores que propriamente em cena. Seguia os padrões da famosa santificada. Com duas linhas horizontais menores que o risco vertical que as cruzava. Sugerindo ser contra a irmã pagã suástica. Uma chifre, a outra asas. Assim, os franceses abraçaram baseados na história de sua origem. Remetendo à marca das minorias fiéis, que em situação de abandono geral, se afligem. Levantando a cruz de Cristo, iniciando ações heróicas de resistência perante humilhações e problemas até que a divina providência premia com a vitória, até então humanamente pensada impossível, que exigiu certo sacrifício. Credos e informações embutidas nos jornais da resistência, desde o princípio. Capítulo 45. Idas e vindas. A força e a fé dos civis e militares russos começavam a dar resultado em Stalingrado. Além de doses de ira e vodka para espantar o frio que ajudou um bocado. Deixando tropas e o alto escalão alemão surpreendido e assustado. Além de irritados. Não esperavam tal recepção. Estavam sendo imobilizados. Perdiam linhas de defesa e muitas baixas no pelotão. Já era 23 de novembro e a situação iria piorar. Hitler proibiu seus homens de se retirarem das terras e o gelado clima só estava a aumentar. -3 graus de temperatura. Roupas inapropriadas aumentavam a descrença e tortura. Lamúrias. Do outro lado, como ursos brancos, os russos se alimentavam de motivação e fúria. Desespero alemão. Algo inédito até então. Sinais claros de desgaste. Pouco a pouco via escapar das mãos a importante cidade. No braço de ferro das nações, a força pendia para o lado soviético que se impõe. Cerco ao nazismo. Os que, por conta própria e não cumprindo ordens do ditador, bateram em retirada, experimentavam do pessimismo e racismo. Perseguições. Sobreviventes se rendiam e depois de capturados iam para improvisadas prisões.
Deixados no frio, sedentos e famintos, a sexta tropa alemã ia sendo reduzida a zero. O triunfo dos habitantes era acentuado, evidente e severo. O exército, liderado pelo general, devolvia o adjetivo nobre ao povo, que aos poucos foi se sentindo pobre. Violência de armas e cortes no abastecimento de alimentos sumia com o tempo. À custa de muita luta, recuava o tormento. Empurrados pelas palavras do slogan oficial, nenhum passo foi dado para trás. Enquanto na França, vinha correndo coisas muito, mas muito más.